Shalom, meu amado. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, conduzindo suas emoções, conduzindo seus pensamentos. A paz que excede todo entendimento, aquela que Jesus disse que nos dava. Deus abençoe sua vida. Estamos no momento de pastoreio. Chegamos no livro de Samuel, no capítulo 6. O primeiro livro de Samuel conta a história ali da passagem da época dos juízes para a época da monarquia. Essa transição acontece no livro de Samuel. Nós estamos no capítulo 6, você sabe, no capítulo 5 a arca foi levada para os filisteus, a arca que simbolizava a presença de Deus, aquela arca que Deus tinha mandado Moisés fazer. Então nós vamos ver hoje o que é que aconteceu lá nos filisteus, e o que resultou no capítulo 6, então, conta a volta da arca para o território de Israel. Mas quero convidar antes você a adorar a Deus. Vamos louvar a Deus? Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção.
precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. O Senhor é muito bondoso, não é? Vamos continuar então nosso tempo de pastoreio aqui. Vamos dedicar esse tempo agora à leitura da palavra e depois a gente vai interceder. À luz do que a gente aprender aqui nas Escrituras, a gente vai interceder pela nossa vida. Mas eu quero já fazer um destaque. O quanto a presença de Deus é importante na nossa vida. E como a presença de Deus traz consigo o caráter de Deus, a pessoa de Deus com o seu caráter, sua santidade e, portanto, também seu juízo. Tanto as bênçãos como também o juízo. Veja o que diz no capítulo 6, então, de Samuel. 7 vezes esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles:
quando enviardes a arca de Deus, do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que nós havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Então, esse foi o resultado dos filisteus levarem a arca. Então, deixa eu comentar aqui uma coisa que eu acho que é bem interessante. Naquele tempo, havia muita superstição. Então, por causa disso, eles tinham uma espécie de talismã, objetos sagrados, objetos que eles achavam que trazia as bênçãos dos céus. Além disso, a arca era toda de ouro. Em cima da arca, o propiciatório, tinha anjos todos feitos de ouro. Então, aquilo ali era uma riqueza material e também uma espécie de talismã. Pelo menos era assim que Israel tratava a arca do Senhor naqueles dias. E por causa disso, eles perderam a arca. Os filisteus venceram a guerra e levaram a arca. E os filisteus, que eram pagãos, eles achavam que a arca era uma espécie de talismã, esse objeto sagrado que traz vitória, que abençoa. Então, eles trataram como se assim fosse. Mas aí Deus pegou e confundiu os deuses dos filisteus e trouxe uma praga de tumores e ratos para todo o território dos filisteus. E então eles entenderam que, na verdade, em vez de serem abençoados, eles sofreram um juízo de Deus. E agora eles estão devolvendo a arca, afinal de contas, quem quer, né, o juízo de Deus? E agora eles estão perguntando como devolver para serem curados. Então eles entendem que a culpa, ela precisa ser aplacada. Como se aplaca uma culpa diante de Deus? Eles pegaram e disseram: vamos pegar os nossos tormentos, né, e vamos ofertá-los a Deus. Você já pensou que a maneira pela qual a gente é curado, abençoado por Deus, é justamente a gente entregando a Deus os nossos pecados? Os filisteus estão dando uma lição de teologia para nós, cristãos. A gente entrega para Deus as nossas culpas e então nós somos curados. Mas como? Pelo sacrifício de Jesus. Jesus pega as nossas culpas e as paga, as liquida. Ele resolve, pagando o preço pelo nosso pecado. Versículo 5 diz: fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los-ei para casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão quem nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Interessante, né? Então eles estabelecem um roteiro para terem uma confirmação de que toda aquela tragédia nacional era por culpa deles, por terem, de alguma maneira, indignado o Deus dos céus. Então eles fazem esse teste. Se for para Bet-Semes, onde ficava Bet-Semes? Bet-Semes
era uma cidade que ficava no sudoeste de Judá. O território de Judá é o território mais ao sul de Israel, que faz fronteira justamente com o Egito. Vamos lembrar que os filisteus, ele fica naquela região da faixa de Gaza hoje, né? Aquela região. Então, que também faz fronteira com o Egito. Então, na verdade, eles saíam dali da terra de Gaza, que era onde os filisteus estavam, e eles iam em direção ali mais ou menos a Eilat hoje, a região onde fica no sul, só que no sudeste, já na fronteira com a Jordânia, na fronteira com a Arábia, aquela região ali. Então, se for para aquele lado, é porque Deus realmente foi quem nos afligiu. Mas se for para outro lado, então foi o acaso, não é? Veja o que acontece. Versículo 10. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram, por quê? Porque as vacas com suas crias, elas não vão andar, né, com os seus bezerros. Elas cuidam dos seus bezerros, elas amamentam os seus bezerros. Então, deixa os bezerros aqui e manda as vacas. Se elas forem, é porque Deus está comandando mesmo. Versículo 11. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes, ou seja, eles foram confirmar mesmo se era isso, se era de Deus, aquela praga que eles tinham sofrido. E ficou óbvio que sim. Então veja, irmãos, que Deus de fato é quem conduz a nossa salvação. Ele é quem leva em direção a si mesmo o nosso pecado, a nossa transgressão, para nos redimir, para nos purificar. Versículo 13. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega de trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. A gente está falando agora dos judeus. Quando vem aquele carro de boi com as vacas vindo, com a arca nela, então eles começaram a dizer, rapaz, que bênção, voltou a arca, voltou. Mas lembra que nessa época os judeus também achavam que a arca era uma espécie de talismã. Eles não consideram de fato a presença de Deus, apenas como um objeto sagrado que eles poderiam de alguma maneira usar para seus benefícios. Então, versículo 14. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Quer dizer, parece que fizeram tudo certo. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Veja como fizeram tudo certo, liturgicamente tudo certo. Veja o que é que acontece. Viram aquilo, os 5 príncipes dos filisteus, e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdod, por Gaza, outro, por Asquelon, outro, por Gate, outro, por Ecrom, outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. E a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. A pedra, não a arca, obviamente. Então, versículo 19, veja o que acontece. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. Por quê? Porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Você percebeu, irmãos? Não é só uma questão de liturgia que agrada a Deus.
Deus realmente não se agrada tanto de sacrifícios como de obediência. Então, os judeus, considerando aquilo ali como um talismã, certamente eles tinham muito mais informações a respeito do que fazer para agradar a Deus e fizeram holocaustos, sacrifícios, liturgicamente, tudo certo. Entretanto, eles não respeitavam a Deus, porque uma das ordens a respeito da arca é que só quem podia olhar para ela e tocá-la era o sumo sacerdote no Yom Kippur, que quer dizer o dia da expiação. Só uma única vez por ano. E eles simplesmente abriram a arca. E aqueles 70, ao tocar a arca, abrir a arca, deixa eu explicar isso para você. A arca era uma espécie de caixa quadrada que tinha uma tampa onde tinham dois anjos querubins que as asas se tocavam em cima, e aquela tampa se chamava propiciatório. Então, para eles olharem dentro da arca, eles tiveram que tocar na arca, eles tiveram que abrir a arca. E foram 70 que fizeram isso. E aqueles 70 morreram. Mas veja, ignorância primeiro, porque provavelmente eles não sabiam que só o sumo sacerdote podia tocar na arca e uma única vez por ano. E segundo, porque eles não tinham uma reverência para com Deus. Afinal de contas, não se chega a Deus de qualquer maneira. E eles fizeram isso. E aí eles morreram. Os 70 morreram. Aqui fica um recado tão claro para todos nós. A presença de Deus traz consigo a sua santidade, o seu caráter. E a gente não pode brincar com a presença de Deus. Deus é justo. Deus traz juízo. A gente pode pensar assim, mas mesmo eu que estou em Cristo, veja, para nós que estamos em Cristo, que fomos salvos, certamente Deus não traz mais o seu juízo porque Ele aplicou o juízo sobre o seu Filho. Mas Ele traz as correções. E as correções são necessárias. Às vezes a gente pensa assim, não, mas Deus não está me corrigindo, Deus está corrigindo os outros. Mas lembra do que Hebreus diz? Capítulo 12 de Hebreus, ele diz, olha, se você está sem correção, então analise se você é filho. Porque Deus corrige a todo filho que ama, a todo filho que recebe. Se você não está sem correção, se você está sem correção, quer dizer que Hebreus diz, você é bastardo e não filho. Então todos nós, como filhos, somos corrigidos por Deus na medida em que a presença de Deus ela habita em nós. É necessário, porque Deus é santo. Então ele corrige a gente conforme o seu próprio caráter. Versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semes, quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Interessante, né? Eles entenderam o recado de Deus, a santidade, o caráter. Versículo 21. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo, os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Eles estavam buscando o sacerdote, estão certos. Veja que eles sabiam a respeito dos sacerdotes. Então eles estão pedindo que de Quiriate-Jearim viesse alguém para transportar a arca em direção a essa região. Onde fica Quiriate-Jearim? Quiriate-Jearim ficava na região norte do território de Judá. Então eles subiram, provavelmente ali, margeando o Mar Morto, eles foram em direção, e Quiriate-Jearim já fica bem próximo a Jerusalém. Só que ela fica ainda mais ao norte, mais acima de Jerusalém. É a região dos sacerdotes. Então eles puxaram a arca para a região mais própria. E foi isso que aconteceu. O versículo 1 do capítulo 7, eu vou ler, porque é o desfecho desse primeiro momento dessa história. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro. E veja o que acontece lá. Consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor.
e vai permanecer um bom tempo lá em Kiriat Jearim, até Davi levar essa arca a Jerusalém, onde ele monta lá o tabernáculo para que a arca esteja no lugar próprio. Mas essa região de Kiriat Jearim e o próprio Abinadab e Eleazar foram muito abençoados por Deus durante o período que a arca esteve lá na casa deles. Veja o que acontece. O pai, né, o Abinadab, ele vai e consagra seu filho para cuidar da arca. Não para abrir a arca, mas para mantê-la limpa, mantê-la separada, distinta, como Deus assim tinha escrito. E aí esse cuidado com Deus, esse zelo pelo Senhor, esse amor pelo Senhor, terminou trazendo bênçãos. O Deus que nos corrige é o Deus que nos abençoa. E quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, muito mais bênção Deus tem para a nossa vida. E de toda ordem. As bênçãos tanto são materiais, mas sobretudo as bênçãos espirituais, aquelas que nos dão a paz. Lembra que a gente começou esse tempo de pastoreio aqui falando shalom, essa paz, paz de Deus que excede todo o entendimento. Certamente é o que mais precisamos aqui nessa terra, onde tanta coisa ruim o tempo todo acontece, não é verdade? Quero convidar você então a orar agora, se consagrando ao Senhor. Quem sabe você tem passado assim por muitas lutas e às vezes fica perguntando assim: será que Deus me ama? Eu tenho sofrido tanto, tenho passado por tanto perrengue, tem sido tão difícil os dias que eu tenho vivido. Será que Deus, na verdade, não tem lhe tratado como filho, a quem Ele corrige, para que você possa crescer espiritualmente e amadurecer? Lembre-se que à medida que nós nos consagramos ao Senhor, o Senhor mesmo nos abençoa. Ele mostra muitas vezes para a gente o motivo da disciplina, da correção dele. E muitas vezes ele traz um fim muito proveitoso para a correção dele. Antes de orar, vou contar uma história aqui. Um colega do ministério, pastor, outro dia me procurou para falar sobre as malventuras, as desventuras pela qual ele passou. Teve perdas grandes, perdeu recursos, perdeu reputação, perdeu quase tudo. E realmente uma pessoa que sofreu bastante. E estava conversando justamente sobre as dimensões do sofrimento, como aquilo estava sendo quase que insuportável. Entretanto, uma coisa que me chamou a atenção na conversa foi o quanto Deus era fiel, não deixara faltar nada, o tempo todo abençoou a família dele, a casa, o filho se converteu, a esposa permanecia fiel, e ele dizia: consigo ver o quanto Deus é bom. Eu fico pensando que é isso, irmãos. Muitas vezes Deus quer nos tratar e o sofrimento virá. Entretanto, há um fim proveitoso, há uma bênção que Deus está reservando para nós. E foi isso que eu disse para aquele amigo. Eu falei: olha, Deus tem uma bênção para você. Deus nunca corrige nem disciplina sem que não tenha um fim proveitoso, sem que isso não traga uma grande bênção para a nossa vida. A presença do Senhor, simbolizada pela arca, é para nos abençoar, é para nos dar aquilo que nós não merecemos, a sua graça, seu amor. E você quer a presença do Senhor? Se você quer, então peça a Deus e se consagre, busque Ele de todo o coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque pelo sangue de Jesus o Senhor aplacou a sua ira. O sacrifício de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o teu nome, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Nós estávamos distantes do Senhor e éramos, na verdade, inimigos do Senhor por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor, por causa do amor que tem por nós, por causa da sua misericórdia e bondade,
o Senhor resolveu mandar seu Filho para morrer por nós. Então somos muito gratos, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós queremos e precisamos do Senhor na nossa vida. Nós queremos a sua presença. Deus nos ajude. Nós sabemos, Senhor Deus, que precisamos nos consagrar. Mas não é só liturgia, não é só culto. Por isso nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a nos dedicarmos ao Senhor, a buscarmos o Senhor de coração. Senhor, nos ajude a termos sinceridade, verdade. Nos ajude a viver conforme a Tua vontade, Deus, em obediência real. Pai, pedimos a Tua bênção sobre nossa casa, sobre nossos filhos, sobre a esposa, sobre os nossos relacionamentos mais íntimos. Que o Senhor nos abençoe. Abençoa aqueles que estão solteiros. Que o Senhor traga uma bênção, traga um casamento, traga uma outra oportunidade, meu Deus. Peço, Senhor Deus, que Tu abençoes os desempregados, os abatidos, aqueles que estão em aflição grande. Meu Deus, traz com a Tua presença uma paz, um novo ânimo, uma recompensa, Senhor Deus. Derrama do Teu amor sobre nós e ajuda-nos a Te buscar de todo o coração. Meu Deus, eu Te peço pelos enfermos. Senhor, eu Te peço por Dani, cirurgia que ela vai fazer hoje, Deus, que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame sobre ela graça e te cure o corpo dela completamente. Pedimos a Tua bênção sobre os demais enfermos aqui da igreja. Peço, Senhor Deus, que Tu abençoes Danilo, que fez cirurgia essa semana, sua recuperação. O Senhor o abençoe em tudo, Deus. Te peço, Senhor Deus, que Tu abençoes seu Folha, está no hospital. O Senhor recupere ele, cure ele, restaure suas forças, Pai. Eu te peço, meu Deus, que Tu abençoes a todos os enfermos do Teu povo. Te peço que Tu abençoes a Tua igreja aqui, Presbiteriana das Graças. Abençoa aqui a equipe pastoral, Senhor. Abençoa os presbíteros. Abençoa, Senhor Deus, os líderes. Abençoa cada um dos líderes que Te ame, tema ao Senhor. Abençoa os ministérios. Meu Deus, derrama sobre nós a Tua doçura e a Tua presença. Abençoa também, Senhor Deus, amanhã, nossa reunião de oração. Que o Teu povo venha Te buscar e Te agradecer pelo ano da Tua bondade que o Senhor derramou sobre nós durante esse ano de 2025, Deus. Nos abençoa também todos os encontros, confraternizações, atividades que vamos ter nesse final de ano, Deus. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus te abençoe, irmão. O Senhor te fortaleça. O Senhor seja sobre ti. E lembra do que Jesus disse. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Deus te abençoe, irmão. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará Tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o Teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus.
língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno